A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o professor Leonardo, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Aliança, da Assembleia de Deus, matriz de Porto Alegre. É a minha primeira aula nesse ano, né? Feliz ano novo, né, para os nossos alunos aí, pessoas que eu não encontrei também, né? Gostaria de saudar, né, alguns aniversariantes ilustres para mim, né? Minha avó fez aniversário domingo passado, inclusive ela está em algum dos vídeos da lição do ano passado, ela me auxiliou com uma aula. Fez aniversário dia 3. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o nosso pastor presidente, pastor João Oliveira de Souza, né, que está aniversariando hoje. Gostaria de deixar meu abraço, né? Mas é isso, meus irmãos de saudação. Vamos para a nossa lição. A lição de hoje é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Esse trimestre está sendo um trimestre bastante especial, são lições muito importantes para nós, lições que tratam do Espírito Santo, né? Cada lição tem um tema específico sobre a atuação do Espírito Santo. É muito importante porque é um tema que não é muito claro para muita gente. É um tema fundamental. Inclusive, vários itens da nossa declaração de fé fazem referência ao Espírito Santo. É um item bastante explorado nas aulas do discipulado, inclusive, né, para integração de novos membros e para quem está chegando na igreja. É um tema que muitas vezes é diferente porque não é tão comum. A gente não vê, por exemplo, outras denominações enfatizarem a ação do Espírito Santo como nós pentecostais. E por isso é tão importante a gente fazer esse estudo aprofundado e bíblico, né? Principalmente bíblico, né? Porque o que a gente precisa entender é aquilo que Deus quer revelar para nós através da Bíblia. O Espírito Santo quer revelar para nós, né? Deixou inspirado nas Escrituras. Por isso esse trimestre é bem interessante. O texto áureo, meus irmãos, fica ali em Atos, no capítulo 9, versículo 31, e diz: Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Essa verdade prática diz: a atuação do Espírito Santo é contínua, dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Nossa leitura bíblica em classe é um texto, né, bastante conhecido até de quem costuma ler, principalmente o Evangelho de João, né, que fica ali em João, no capítulo 16, versículos do 7 ao 13, perto do final do discurso de Jesus aos seus discípulos na última ceia, na ceia de Páscoa, quando ele estava pouco antes dele ser traído por Judas, né, antes da sua crucificação. E aí Jesus, nesse trecho, ele diz o seguinte: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
o que há de vir. Fazer uma oração, então, meus irmãos, para dar início a essa aula. Meus amados, Senhor Todo-Poderoso, graças nós te damos, meu Deus, por mais essa oportunidade que nós temos, né, que mesmo à distância, em tempo de pandemia, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos tendo desde o início desse período, nós temos essa oportunidade de estudar a tua palavra, de anunciar o teu evangelho, Senhor, e de estarmos contigo. Senhor, se presente com o teu Espírito Santo, guia o nosso conhecimento. Que o teu Espírito Santo se faça presente na vida de cada um que está assistindo esse vídeo, cada um de nós, Senhor. Guia-nos a cada passo, faz-nos frutificar no teu Espírito, Senhor. E transforma-nos, Senhor, naquilo que tu queres para nós. Esteja conosco, hoje e sempre, nos guiando a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na lição passada, breve resumo, a gente estudou, né, a lição introdutória que a irmã Marta ministrou. Muito boa a lição que ela ministrou para a nossa classe. A gente estudou sobre a pessoa do Espírito Santo. Né, eu trouxe aqui nesse trecho aqui, né, eu vou trocar para caneta aqui. Aqui nesse trecho aqui, isso aqui é parte da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. Né, é um item fundamental, né? Quem é o Espírito Santo? Isso a gente estudou, né, em linhas gerais ali com a irmã Marta, que a primeira lição é sempre uma lição introdutória que toca em vários assuntos que são tratados durante o trimestre. E ela tocou nessa e enfatizou essa questão da pessoa do Espírito Santo, né, sendo a terceira pessoa da Trindade, que tem a mesma substância que o Pai, ou seja, ele é tão divino quanto o Pai, quanto o Filho. Ela enfatizou bastante, de uma forma bem interessante, a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? São três interligados, né? Colocou algumas, né, questões ali que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ou seja, ele possui personalidade, ele possui emoções, ele possui vontade, ele não é simplesmente uma força. Isso a gente viu na lição passada, ele não é uma força ativa de Deus, ele não é um poder de Deus, ele não é ele é o Espírito Santo, uma pessoa. Ele pode se entristecer, ele pode, né, ele fala conosco, ele interage como qualquer um de nós, ele só não é um espírito, ele não é corpo físico, material. Né? O Espírito Santo ele também é Deus e por isso ele tem os mesmos atributos de Deus, né? Eterno, não criado, aliás, ele é criador e não criado. Né? Ele tem os atributos exclusivos de Deus, como a onipotência, né? Ou seja, ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares, né? Não existe como a gente se esconder de Deus. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, inclusive o nosso futuro, inclusive o que nós pensamos. Ele sabe coisas sobre a gente que a gente não sabe, né? A Bíblia fala que Deus sabe, inclusive, quantos cabelos tem na nossa cabeça. Né? Eu faço ideia de quantos tem. Né? E também tem alguns atributos de Deus comunicáveis que também fazem parte do Espírito Santo. Por exemplo, a santidade de Deus, né? Que é comunicável ao ser humano através de Cristo. O Espírito Santo é um espírito da verdade, um espírito de amor, né? São todos atributos de Deus. E também a gente viu que o Espírito Santo é atuante hoje. Ele é um espírito presente. Inclusive, nessa aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre a história, a atuação do Espírito Santo ao longo da história e como ele atua hoje no plano de redenção da humanidade. E espero que vocês
gostem, né? Porque eu acho que é um tema assim fenomenal, extremamente importante para o desenvolvimento da fé e para o entendimento das verdades bíblicas, né? Começando, meus irmãos, a falar sobre o Espírito Santo na história, como ele atuava antigamente, a gente tem que saber o seguinte: o Espírito Santo, ele, como a gente viu no slide anterior, ele é eterno, não foi criado, ou seja, ele existia desde a eternidade e ele vai continuar existindo por toda a eternidade, né? Ou seja, antes que o mundo existisse, ele já era, como Deus. Aliás, né, tem uma passagem que Jesus fala lá em João, no capítulo 8, que ele responde aos fariseus, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Dando a ideia de que eternidade, de que Jesus era Deus. O Espírito Santo também tem essa prerrogativa de dizer que muito antes de tudo ele já era Deus, né? Então, essa questão do Espírito Santo ser Deus faz com que ele tivesse já ele como criador. Isso a gente vê muito evidente logo nos primeiros versículos da Bíblia. O primeiro versículo diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o segundo versículo já faz uma referência direta ao Espírito Santo, né, dizendo, olha só, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, naquela época lá, antes que a Terra tivesse qualquer tipo de forma, a Bíblia não especifica como é que foi processos químicos e geofísicos, enfim, sabe? Ela não dá uma explicação científica, ela simplesmente diz que Deus criou as coisas. E antes de que a Terra houvesse forma, a Bíblia fala que o Espírito Santo estava lá presente, né? Mostrando que é um criador. Na criação do homem, a gente vê mais uma vez o Espírito Santo agindo, mas não uma referência direta aqui, olha só. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Essa passagem aqui é bastante interessante porque, olha, a gente crê em um Deus, né? Como é que Deus diz façamos no plural, né? É justamente aí que está a atuação da Trindade. A gente viu na aula passada como Deus é um Deus, né, em três pessoas interligadas, interconectadas, uma na outra. E aqui a gente vê uma atuação conjunta da Trindade na criação do ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança. E aí ele disse, domine sobre os peixes do mar, sobre, né, ou seja, o propósito do homem ali no momento da criação. Ou seja, meus irmãos, o que eu quero trazer com isso é que o Espírito Santo está presente desde antes de o homem existir, ele já estava presente na Terra. Ele já estava atuando, né, como criador. No Antigo Testamento, ele tem uma atuação também muito importante na história da humanidade, mas ela é um pouco diferente do que a gente tem hoje, né, no, no meio da igreja. No Antigo Testamento, como não havia o advento de Cristo ainda, Cristo ainda não havia morrido, isso é antes de Cristo ter vindo à Terra, o Espírito Santo ele tinha uma atuação um pouco diferente, ele capacitava determinadas pessoas, determinados escolhidos para uma obra específica. E essas obras específicas podiam ser para a guerra, para a profecia, para reis, né, para a atuação de liderança de uma nação, reis que eram ungidos pelo Espírito Santo, né, e também para obras às vezes mais simples, né, como por exemplo artesanato, né, e quando havia essa unção do Espírito Santo sobre a pessoa, ela passava a ser uma referência. Um profeta, por exemplo, quando ele era ungido do Espírito Santo, ele começava a falar segundo aquilo que Deus mandava,
aquilo que o Espírito de Deus colocava na boca dele, esse profeta passava a ser uma referência de fé para aquela nação. As pessoas, não, aquele lá é o homem de Deus, aquele cara é o que fala das palavras de Deus, é o referência, né? Ele era uma uma pessoa capacitada e que o próprio povo reconhecia. Quando ele queria ouvir uma voz de Deus, ele ia lá ouvir aquilo que o profeta, né, tinha a dizer. E interessante, né, meus irmãos, que hoje, né, é por isso que é um pouco diferente. Hoje, todos nós, né, está escrito lá em 1 Pedro, nós somos sacerdócio real, nação santa. Ou seja, cada um de nós, com a presença do Espírito Santo, a gente pode ter essa capacitação. Mas, como eu estava falando, no Antigo Testamento era um pouco diferente. Trouxe alguns versículos aqui. Olha aqui, ó, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Ui, fiz bem ruim essa destacada aqui. Revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Né? Isso aqui foi antes de uma batalha do povo de Israel contra os midianitas. E nesse momento aqui, que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, fez com que Gideão se tornasse um grande líder de guerra, e ele passou, né, a liderar o povo em uma vitória inacreditável, se a gente fosse ver nos olhos humanos. Porque Gideão, ele tinha um exército realmente grande, mas Deus foi mandando com que ele dispensasse parte do exército, até que sobraram 300. Com esses 300, eles venceram um exército de mais de 10.000 dos seus oponentes, por atuação milagrosa do Espírito Santo, em que eles levaram cântaros de buzinas e quebraram, e o próprio povo adversário começou a matar a si mesmo e saíram apavorados. Mas o que a gente vê, meus irmãos, é que o Espírito Santo ele capacita as pessoas, capacitava nessa época. Outro caso também, a capacitação de Davi. Olha só, logo quando Samuel unge, né? Ó, Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, que é uma referência, o Espírito Santo, se apoderou de Davi. E aí a gente vê, né, meus irmãos, que daí em diante Davi foi um grande líder, liderou o povo de Israel em batalhas, liderou o povo de Israel na busca pelo Senhor também. Teve suas falhas, lógico, todos tiveram suas falhas. A Bíblia não oculta as falhas humanas das pessoas, mas a Bíblia relata que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E isso, é claro, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Davi, ele tinha uma atuação diferenciada. Aqui, o que eu tinha falado para vocês é a capacitação que o Deus deu pelo Espírito do Senhor, né, a alguns homens da tribo de Judá, né? Ó, enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, para quê? Todo artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Ou seja, é uma atuação específica que Deus estava capacitando alguns de Judá para trabalhar na construção do tabernáculo. Isso também é a atuação do Espírito Santo, né? Era muito comum no Antigo Testamento, quando havia essa necessidade, Deus capacitava. Também no Antigo Testamento a gente vê algumas promessas de que, bom, no Antigo Testamento a gente viu, era pontual, era alguns, mas no Antigo Testamento também havia a promessa do derramamento. É isso que se diferencia para os dias de hoje. O derramamento, ou seja, agora está disponível a absolutamente todas as pessoas. Olha só, até que se
Isaías 32:15, né, uma referência, até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto, o Espírito Santo. Então o deserto se tornará fértil, né, o campo. E aí a gente vê uma grande transformação. Aqui cita uma transformação na natureza. Né? Aqui a passagem de Joel, essa passagem que foi citada por Pedro, seu discurso lá em Atos no capítulo 2, em que ele fala, né, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha só, a gente vê, sobre alguns, sobre os seus alguns pontuais escolhidos, não. É sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Ou seja, mostra que o Espírito Santo terá uma atuação em todas as gerações, sobre todas as pessoas, independente da classe social, ó, e também sobre os servos e sobre os servos. Olha aqui, ó. Servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa é uma atuação, né, as promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo. E quando se cumpre isso, se cumpre, né, logo após a ascensão de Cristo, quando Cristo vai aos céus. Por que logo após a ascensão de Cristo? O próprio Cristo disse, né, no versículo que a gente estudou lá na nossa lição em classe, a gente leu na nossa lição em classe, ó. O primeiro versículo dizia, ó, digo-vos a verdade, que vos convém, ó, vos convém que eu vá. Aqui os discípulos, acho que eles não entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo, ó. Jesus estava dizendo que convinha que ele fosse crucificado e morto para os seus discípulos. E aí ele dizia, por quê, ó? Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Vos enviarei, em palavras mais simples, né? E aqui a gente vê em João 6,17, que Jesus diz, depois que eu ascender aos céus, vou enviar o Espírito Santo. E aí essas promessas, elas foram cumpridas. Desculpe. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Olha só. Aqui, ó, veio do céu um som como num vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa os que estavam assentados. E foram vistas como línguas repartidas de fogo, quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui a gente vê o primeiro derramamento do Espírito Santo, demonstrando que o Espírito Santo agora então passaria a ser derramado sobre a humanidade, né? Jesus já havia ido e agora ele enviou o Consolador, aquele que vai estar conosco, o Espírito Santo. Então, né, meus irmãos, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. O Espírito Santo, então, né, como a gente viu, ele atuou ao longo da história e agora, nos dias de hoje, ele tem uma atuação especial, né? A gente está numa dispensação, uma forma de que Deus lida conosco única, né? Uma época em que o Espírito Santo está disponível para nós. O Espírito Santo hoje ele está presente na nossa vida. E a gente vê isso daí bem claramente, vendo os textos da nossa leitura bíblica em classe mesmo, a gente vê o que o Espírito Santo faz por primeiro quando ele chega na vida do ser humano. Eu não vou dizer da vida do crente, porque a primeira coisa que ele faz é a atuação na conversão, ou seja, muito antes da pessoa se converter, ele já pode perceber a atuação do Espírito Santo. Como é que a gente vê isso? Quando ele vier, ele quem? É que a gente estava vendo no versículo anterior. É o Consolador que Jesus estava mandando. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é uma atuação do Espírito Santo
sobre o mundo. Nesse caso aqui, o mundo é sobre todas as pessoas. E ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui a gente vê a explicação que Jesus dá, o que significa convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente vê aqui, ó, nessa do pecado, porque não creem em mim. Ora, Jesus ele não está dizendo que ele vai convencer um assassino de que ele é um assassino, porque afinal de contas ele tem consciência daquilo que ele fez. E mesmo um ateu, uma pessoa sem Deus, sabe que matar é errado, ou roubar, por exemplo. Mas o convencimento do Espírito Santo vai muito além disso. Ele nos dá a nossa mente, a capacidade de perceber a nossa própria incredulidade, a nossa miséria espiritual, a nossa situação de estar separado de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, isso aqui é uma verdade bíblica, né? Esse capítulo 3 de Romanos, ele evidencia bastante essa questão da pecaminosidade do homem, da situação degenerada da humanidade, mostra que todos, sem distinção, pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele convence a cada ser humano que pode ter tido passado, pode ter feito diversas coisas, boas ou ruins, enfim, mas ele convence a pessoa da miséria espiritual que ela está, que ela precisa de um redentor, precisa de justiça que lhe seja atribuída. A gente vê, olha só, quando ele convence do pecado, a gente tem a noção de que o resultado desse pecado, o resultado dessa separação, dessa miséria espiritual, é a morte. E essa morte não só física, né? Não é só, olha só, pequei, agora vou morrer. Mas de certa forma é a morte física porque o homem, né, passou a morrer lá em Adão, passou a morrer quando Adão pecou, né? Então, lá naquele momento, quando Deus dissesse vocês comerem do fruto da árvore, certamente morrerão. Naquele momento entrou a morte na humanidade. Naquele momento o homem ficou suscetível a morrer. Mas não é só essa morte, né, que traz o pecado, mas também a morte espiritual, ou seja, a separação eterna de Deus. E aí é que entra também o dom gratuito de Deus, né? Ou seja, em Jesus nós temos a vida eterna. Aqui nesse versículo não está explicado como, né? Mas é justamente, se a gente for ver aqui, olha só, o Espírito Santo ele nos convence do pecado. Depois, o que ele nos convence? É da justiça. E aqui a gente vê, ó, a explicação que Jesus dá para a justiça. Porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Parece meio obscuro isso. E realmente é meio simples, mas a gente pode ver nas epístolas. No caso aqui, trouxe um texto da epístola aos Hebreus, que explica o que Jesus quis dizer com eu vou para o Pai e não me vereis mais. E o que isso tem a ver com a justiça? É justamente porque como o pecado requer a morte, ou seja, o salário do pecado é a morte, é necessário que haja a morte para que se cumpra a justiça. Ora, se eu morrer por mim mesmo em pecado, eu nunca terei comunhão com Deus, porque se eu estou em pecado, eu não tenho comunhão com Deus. Nosso Deus ele não tem comunhão com o pecado. Então é necessário que alguém morra por mim. Não só morrer por mim, não é qualquer pessoa que pode morrer por mim, mas é alguém que possa pagar essa dívida por mim, esse salário do pecado que é a morte. Essa pessoa ela não pode ter essa dívida para fazer isso por mim. O único que pode fazer isso é alguém que não tenha pecado. O único que não pecou,
O único ser humano que esteve na Terra, que não pecou, é Jesus. Ele, filho de Deus, esteve na Terra, não pecou em momento algum, então ele se entrega, dá a sua vida por nós. E aí, eu não estou mais sujeito à morte espiritual. E é isso que é a justiça que é atribuída, que é que o Espírito Santo convence. Olha só o que diz o texto aqui, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo. Olha aqui o que eu tinha falado, ó. Imaculado de Deus. Isso é muito importante porque é necessário que seja alguém imaculado, ou seja, que não tenha mácula no seu repertório, no seu currículo. Ele não pode ter pecado. Para quê? Para ele purificar, não? Purificará a vossa consciência das obras mortas. Obras mortas é pecado. Aí então eu posso, para servirdes ao Deus vivo, né? E é por isso, né, por causa desse sacrifício, que Jesus é mediador de um novo testamento, ou seja, de um novo concerto. Antes, no antigo concerto, as pessoas, para ter seus pecados encobertos, elas iam e ofereciam em sacrifício um animal, um bezerro, né? E aí o sacerdote ia lá e colocava o sangue, oferecia o sangue, né, no tabernáculo, para que o pecado daquelas pessoas ficasse encoberto. Esse era um sacrifício contínuo que era feito de tempos em tempos. Está toda a descrição desse sacrifício em Levítico, né? E aí, nesse novo concerto, não é mais necessário isso. Por isso que há um novo concerto, porque Jesus morreu por nós. Ó, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, né, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, meus irmãos, a partir de agora não é necessário mais eu sacrificar um carneiro, um bezerro, para a remissão dos pecados. A gente tem a herança eterna em Cristo que já, né, se ofereceu a si mesmo, como está ali no primeiro versículo. E aqui também, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Esse versículo aí eu coloquei também para fazer uma referência à questão que Jesus tinha colocado no versículo 7, de João 16, 7. Né, que ele diz, é necessário que eu vá para o Pai. Se Jesus estava ali anunciando a própria morte. Não, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, para que então um novo testamento, um novo concerto seja estabelecido. E aí está a justiça que o Espírito Santo convence o mundo. Ou seja, o Espírito Santo ele nos convence no momento da conversão que nós estamos numa situação de pecado, de miséria espiritual, mas também ele convence a justiça, que a solução para esse pecado, para essa miséria espiritual, está em aceitar o sacrifício de Jesus, que a solução já está posta para nós, basta que nós aceitemos. Né? Que não é eu, Leonardo, que vou resolver a minha situação pecaminosa. Não sou eu que vou resolver o problema do pecado para minha vida. Não basta, não adianta eu pegar e resolver fazer o máximo de boas ações pelo resto da minha vida, que isso não vai apagar o pecado que está comigo, que veio, né, comigo na minha situação de miséria espiritual, mas sim Jesus. Jesus é que pode resolver essa situação. E aí as boas obras, é lógico que é bom que eu faça boas obras, mas isso é consequência e não a prerrogativa para que eu seja salvo, mas é a consequência. Deus aí ele passa a agir em mim através do Espírito Santo para que eu produza boas obras. Também, né, a gente é convencido do pecado, né, da nossa situação de miséria espiritual, da justiça, que é atribuída de Jesus a nós, né, que no momento que eu aceito Jesus, a justiça de Deus é atribuída a mim,
E o Espírito Santo é que convence isso. E também do juízo. Do juízo. Por quê? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o Espírito Santo condena, né, convence a gente da situação de juízo, que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele já está julgado, que ele está derrotado, né? E que também que os nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Ou seja, que basta que para que a gente não tenha o mesmo destino daquele que foi julgado e condenado já, a gente aceite a Jesus, para que a gente tenha essa justiça e passe como justos pelo juízo, pelo julgamento final. Aqui a gente vê um versículo que fala da condenação do diabo, né? O diabo que os enganara foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é o final da Bíblia, lá, um dos últimos capítulos. Não é o último, né? Um dos últimos, Apocalipse 20, versículo 10. E aqui a gente vê o destino do inimigo das nossas almas, de Satanás. Foi lançado no fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E são atormentados para todo sempre. Ou seja, eles estão julgados, eles estão no inferno. Também, meus irmãos, aqui a gente viu, no slide passado ali, a gente viu a situação com relação à conversão. Tá, então quer dizer que o Espírito Santo nos convence, todas essas coisas, a gente se converte a Deus e passa, então, aceita Jesus como suficiente Salvador, e aí passa a viver uma vida nova. E o Espírito Santo, onde é que entra nisso? E aí é que está essa palavrinha grega que eu coloquei aqui, ó. Parácletos. É assim que se pronuncia. Pa, ó, Paracletos. Ou seja, é uma tradução, nas nossas Bíblias ela é traduzida por Consolador. Tem um versículo aqui, né? Esse aqui não fala especificamente sobre o Consolador, mas a ideia, né, do Espírito que estará ao nosso lado. O Consolador é aquele que está ao nosso lado. Ó, o Espírito da Verdade. Esse versículo aqui está na nossa leitura, né, que a gente fez anteriormente, o último versículo da leitura. O Espírito da Verdade, referência ao Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, né, meus irmãos, ele vai ser aquele que vai estar do nosso lado, né? Aceitei Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e eu aceitei Jesus. Eu decidi por seguir a Deus. Então agora nós temos o Espírito Santo Consolador vivendo em nós, do nosso lado, nos ajudando a cada dia. Que a gente vê a palavra consolador aqui, eu vou destacar ela, nesse versículo de João 14:16, que também faz parte desse mesmo discurso aí que ele da Santa Ceia. Ele começa, ele é bastante longo, capítulo 14, 15, 16, dos ensinamentos de Jesus dá aos seus discípulos pouco antes de ser crucificado. E aqui a gente vê, né, meus irmãos, esse Consolador, o que Jesus está dizendo? Que é aquele que nos ajuda, aquele que é o nosso conselheiro, nosso intercessor, é o nosso defensor. Tudo isso pode ser a tradução desse Parácletos, né? Um detalhe também importante a gente destacar, essa palavrinha aqui, outro, né? Porque às vezes em português a gente não tem tanta noção do. Ah, outro pode ser qualquer outra coisa, né? Mas a palavra original ali, allos, grego, é outro semelhante, outro da mesma substância, ou seja, outro exatamente como eu. O que Jesus está dizendo é que virá outro,
exatamente como ele, ou seja, Jesus, que é parte da Trindade, era Deus, ele ia enviar Deus, o Espírito Santo, né? É a mesma substância, a mesma. A gente estudou na lição passada sobre essa questão da substância, né? E para que ele mandou outro, né? Para que fique convosco para sempre. Ou seja, é aquele que vai estar sempre do nosso lado. Se ele não fosse semelhante, né? Se não fosse outro, digamos assim, se Jesus não quisesse dizer outro de outra espécie, por exemplo, assim, outro diferente, ele usaria uma palavra que a maioria das pessoas já conhece aqui do português mesmo, que vem do grego, que é héteros, outro. Mas no caso ele não usou héteros consolador, héteros paracletos, mas ele usou halos, ou seja, outro da mesma substância, consolador, ou seja, outro igualzinho a mim, que estará com vocês para sempre. Também a gente tem a atuação do Espírito Santo como nosso ensinador, ou seja, aquele que nos dá entendimento das Escrituras. E isso, meus irmãos, eu particularmente eu posso falar pela minha própria experiência aqui, né? Eu já, por muito tempo, né, eu fui criado dentro da igreja, mas nem sempre eu tive uma perfeita comunhão com Deus. Eu não era aquela pessoa assim que buscava, no início assim, eu não era aquela pessoa que buscava ser 100% fiel a Deus, assim, sabe, eu tava muito mais, né, eu acreditava em Deus, aquela coisa toda, assim, mas era meio mais ou menos, assim. Aí, naquela época, às vezes também eu lia a Bíblia, inclusive já tinha lido 2 vezes a Bíblia, eu não tinha aquele mesmo entendimento. Aí um dia, né, determinado momento, eu coloquei no meu coração, não, Deus é aquele que sabe, eu sabia disso, Deus é o que sabe todas as coisas, que Ele me ama e que Ele quer o melhor para mim. Então, poxa vida, por que eu vou fazer algo diferente daquilo que Deus quer para mim? Se Deus sabe todas as coisas, Ele me ama, Ele sabe o que é melhor para mim. E eu passei a ter contato com a palavra de Deus e querer realmente a ler a Bíblia querendo buscar a Deus. É aí que está a diferença. Uma coisa é tu ler a Bíblia por rotina, por sabe, por hábito, ou, porque tu viu uma coisinha assim. Às vezes até a pessoa nem tem tanta vontade de ler a Bíblia. Lê um texto que passa no Facebook voando assim. Mas no momento que tu lê a Bíblia, querendo conhecer a Deus, aí tu vê o Espírito Santo do teu lado. E eu percebi isso. Porque eu me lembro naquele momento que no meu coração mesmo, não cheguei a falar isso alto assim, mas não, agora eu vou ler porque eu quero conhecer. Eu comecei a ler e parecia que as coisas ficavam mais claras para mim, parecia que eu realmente estava entendendo tudo aquilo que estava escrito. Um texto que não é fácil, a gente vê que os termos às vezes são, né, não são do nosso dia a dia, mas ainda assim o Espírito Santo, ele se faz presente, ele nos ensina, ele nos faz lembrar daquilo. Se a gente tem o desejo de estar com Deus, Deus ele não nega essa. Ele vai estar conosco. Se eu tenho essa inclinação para Deus e eu busco a Deus, Deus ele se revela para nós. E aqui esse versículo deixa bem claro isso. Ó. Aquele consolador, o Espírito Santo, ou seja, o consolador aqui de novo, né? Essa palavrinha aqui, ó, Paráclitos. Deixa eu deixar bem destacado aqui, ó, né? Para mostrar que aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É claro, né, meus irmãos, ele não está dizendo aqui que não é para a gente deixar de estudar, mas é justamente para que a gente entenda aquilo que a gente buscou conhecer e, no momento que for necessário, a gente vai lembrar daquilo que aprendemos, né? Ele vai fazer nos lembrar daquilo que
está escrito. Ou seja, ele nos dá um entendimento, ele nos dá um esclarecimento. E por isso que é tão precioso, por isso que a gente vê vários irmãos que dizem, não, já li 30 vezes a Bíblia, 40 vezes a Bíblia. Daí, tu não cansa? Não, por quê? Porque a Bíblia ela se renova. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Deus tem algo, não que a mensagem, as palavras, o texto da Bíblia mude ou mude de sentido. Todo texto bíblico ele tem um sentido que é o correto, que é aquele sentido que o autor quis dizer. Não existe um sentido místico ou algum, não, isso na verdade a gente pode aplicar, sabe? Não existe uma aplicação absurda. Todo texto bíblico ele tem um sentido correto, mas a gente tira lições daquilo, né, desse texto interpretado corretamente, desse texto ensinado, estudado corretamente, que se renovam. O Espírito Santo traz, né, muito ensinamento para nós com isso. Também, o Espírito Santo hoje, ele, aqui também, a mesma palavra, paráclitos, né, para quem não está acostumado, eu também não estou acostumado com essas letras aqui, né, eu não sou muito do grego, eu sei poucas palavras, né, mas o que eu sei eu trago para compartilhar com os irmãos aí. Ajudador, né, o Espírito Santo hoje é aquele que nos ajuda diariamente, né. Olha aqui de novo o Consolador, ó. Também, ó, Paráclitos. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, ele testificará de mim, ou seja, ele testificará de Cristo. Isso é importante, meus irmãos, porque o Espírito Santo ele nos conduz a Deus. Ele não vai nos afastar de Deus. Ele não é uma força assim que vai, digamos assim, me dar uma promoção no trabalho. Pode ser que ele te ajude se isso for para glorificar a Deus, for ser bênção na tua vida, de alguma forma. Mas o principal, a atuação do Espírito Santo é fazer nos aproximar de Deus e nos trazer comunhão com Deus. Assim, ganho espiritual. Ele nos conduz a Deus, ele nos ajuda diariamente em cada uma das ações, ele nos faz lembrar daquilo que Deus nos ensinou, Deus faz nos lembrar da vida de Jesus, de como a gente deve atuar no dia a dia, dadas as dificuldades que a gente tem, se a gente tem algum tipo de pressão, como que a gente deve agir. Aqui a gente vê, por exemplo, olha só, num momento de pressão, num momento de dificuldade, que Jesus diz aos seus discípulos, né, porque ele sabia que viria uma perseguição muito grande, né, por parte dos próprios judeus, quando Jesus fosse deixá-los. E aí Jesus diz, quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e às potestades, ou seja, quando vocês estiverem numa situação de pressão, de desespero, não estejais solícitos sobre como o que haveis de responder. Né? Na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém falar. Ou seja, meus irmãos, ali, nesse momento, né, Jesus traz uma palavra de consolo a eles para, olha, se vocês forem presos, se vocês forem capturados, se vocês forem perseguidos em meu nome, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer. O Espírito Santo mesmo, ele vai trazer ao conhecimento de vocês o que vocês devem falar. Lembrando, claro, dos ensinamentos de Cristo. E aqui a gente vê também, né, meus irmãos, como o Espírito Santo ele age também nos nossos momentos de fraquezas. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. E às vezes, meus irmãos, a dificuldade é grande, né? Isso eu acredito que cada um de nós, vocês todos já devem ter passado por um momento assim de muita angústia. E aí, às vezes a pessoa vai orar para Deus, ela simplesmente não sabe o que dizer. Não sei, sabe? Ela fica naquela coisa assim,
sabe? Aquela coisa entalada na garganta, não consegue se expressar. E aí é que tá, ó, a ação do Espírito Santo, ó. Mas o mesmo Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis, mostrando que a gente pode não saber o que dizer para Deus, mas o Espírito Santo entende, ele está conosco e ele intercede por nós. Naquele momento de angústia, até nos momentos de angústia, no momento de dificuldade, o Espírito Santo ele se faz presente. Certo, meus irmãos. Né? E aí a gente viu, então, a atuação do Espírito Santo desde a história, como era, desde a criação, no Antigo Testamento, como ele atua na conversão e como ele atua na vida do crente. É claro, né, meus irmãos, eu não tratei aqui ainda hoje, nem vou tratar hoje, do processo de santificação, né, que é o processo que a cada dia a gente vai melhorando, se aproximando mais da estatura do varão perfeito. Isso é uma obra do Espírito Santo na vida de cada um. A gente não falou sobre o fruto do Espírito, né, que é a manifestação do caráter de Cristo na vida de cada um dos irmãos, daquele que se converte a Deus, que vai seguindo no processo de santificação. Não falamos do batismo com o Espírito Santo, que será tema da próxima lição. Não falamos dos dons espirituais, dom de profecia, dons de milagres, dons de cura, falar novas línguas, enfim, ou mesmo dons de sabedoria, de discernimento e tantas outras coisas, meus irmãos, né, sobre o Espírito Santo. Essa foi uma aula, né, que também a gente teve um foco bem específico aí, mas continuem acompanhando as aulas da escola dominical. Né, se você pode estar presente, faça lá na igreja, na matriz, está tendo os cultos, né, você pode chegar lá com sua máscara, tem todo o protocolo para pandemia. Né, se você não pode ou não tem a disponibilidade, e mesmo que você possa também estar lá, assista também as aulas online, porque são aulas diferentes, como eu falei para vocês, a palavra de Deus ela se renova. Né? Eu queria deixar para vocês um último versículo aqui, mais uma das coisas, das atuação do Espírito Santo na nossa vida, né? Como servos de Deus, como aqueles que creem e aceitam a Jesus, que ele passa a ser o penhor da nossa herança, ou seja, ele é a garantia, meus irmãos, de que as promessas de Jesus se cumprem e ele se faz presente na nossa vida. Ele é o penhor da nossa herança, ele é aquele que nos assegura, que nos dá a certeza de que ao final dessa jornada, todo o nosso esforço não é vão, que nós estaremos com Cristo eternamente, num mundo sem o sofrimento, sem as dificuldades que nós temos. E é por isso que diz ali, ó, em também vós estáis, depois que ouvistes a palavra de verdade, ou seja, depois que ouviram a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, tendo crido também, né? Daí o que acontece conosco? Nós somos selados, ou seja, como se nós tivéssemos uma marca agora. O Espírito Santo está com uma marca. Sabe quando o fazendeiro lá pega e bota uma marca no boi lá? Não, aqui eu botei a marca no meu boi. Esse aqui é da minha cabanha, dos meus bois. Aqui a gente tem o Espírito Santo, que é a marca de que nós somos de Deus. Na nossa vida, o Espírito Santo está presente. E é a marca de que nós somos de Deus. Para a redenção da possessão de Deus. Ou seja, é a marca que nós somos de Deus. Para louvor da sua glória. Para louvor e glória de Deus. Certo, meus irmãos? Agradeço a atenção de todos. Vamos fazer uma oração para a gente despedir. Deus amado, graças eu te dou, meu Deus, por mais essa oportunidade, por mais essa lição que nós temos para aprender um pouco mais sobre o Teu Espírito Santo. Senhor, se presente em nossas vidas.
Corrige, Senhor, os nossos caminhos, aquilo que precisa ser corrigido, Senhor. E vai, Senhor, guiando-nos em todos os momentos, em cada segundo da nossa vida, em cada decisão, em cada atitude. Ser Senhor para nós, Senhor. Ser aquele que comanda a nossa vida, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque sabemos, meu Deus, que Tu és um Deus amoroso, que pode todas as coisas e que é por nós, Senhor. E que ao final nós temos a segurança de que Tuas promessas serão cumpridas, porque Tu nunca falhas, meu Deus. Esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Agradeço, meus irmãos, a atenção de todos e até uma próxima. Fiquem com Deus.